Existen pelo menos dois momentos importantes na vida. Quando uma pessoa nasce e quando uma pessoa descobre a razão de sua existência. Meu pai sempre sonhava de que eu seria um grande violinista. Ele dizia: você vai ser um grande e famoso violinista. Ele até conseguiu me comprar um violino bonito, um pouco caro, porque o que ele queria era que eu me tornara um grande violinista. E ele começou a procurar um mestre, um professor de violino, por toda a cidade onde ele morava. Meu pai era pastor. E ele não conseguiu nenhum professor de violino. E eu aí com meu violino, riscando e fazendo e sem saber mais o que fazer. Passei muito tempo querendo aprender, nunca consegui. Eu acho que eu sou o sonho frustrado de meu pai. Porque meu irmão mais velho, minha irmã mais velha também conseguiram tocar piano e o instrumento que ele sonhou para cada um deles. Eu acho que ele queria fazer uma orquestra com todos nós. Só que o violinista não deu certo. Eu tenho a certeza que Deus tem um sonho para cada um de nós. Deus nos deu a vida, Deus planejou nossa vida, nossa existência, e Ele colocou em seu coração, no coração de Deus, um sonho para cada um de nós. Alguns descobrem esse sonho, alguns passam a vida toda sem descobrir qual é o sonho que Deus tem para a nossa vida. Mas Deus tem um sonho para cada um de nós. Existem pelo menos dois princípios no reino de Deus. Esses dois princípios chamam-se visão e unidade. Visão e unidade. Qualquer empresa, qualquer família, qualquer instituição não prosperaria se estes dois ingredientes não estivessem claros na vida dessas pessoas, dessa instituição, dessa igreja, mesmo aquela organização menor, pequenos grupos, qualquer organização não teria sucesso por causa de duas coisas: visão e unidade. O que é a visão? Visão é ter uma imagem do futuro, uma foto do que nós esperamos ser ou fazer. Visão é também, de forma muito clara, o depósito de Deus dentro de teu coração e que demonstra qual é o desejo de Deus para a tua vida. Visão tem que ver especificamente com a capacidade de ver o invisível e crer que é possível. E Deus coloca isso no nosso coração. Visão é a capacidade de ver além dos nossos olhos. Visão é um dos maiores dons que Deus deu a uma criatura humana. E Ele não somente sonha, senão Ele quer que você sonhe com Deus. Esse sonho começa sempre no coração de Deus. Quando Deus chama uma pessoa, Ele coloca uma visão no seu coração. Quando Deus chama um pastor, Ele coloca esse sonho no seu coração. Quando Deus chamou a Moisés, diz: Moisés, eu te chamei porque tenho um sonho para você. Não é apenas para você, é para as coisas que Deus quer fazer através de nós. Quando Deus chamou a Josué, quando Deus chamou a José, também Deus tinha um sonho especial para cada um de nós. Os olhos podem mostrar o que nós realmente podemos ver, mas a visão mostra o que poderá ser no futuro. Por outro lado, o pior inimigo da visão é a vista, porque a vista nos restringe e a visão nos motiva para o futuro. A vista é limitada pelos olhos, mas a visão é ilimitada. Nós podemos encontrar também que a vista nos restringe ao presente, mas a visão nos liberta e nos projeta para o futuro.
Visão, a vista lida e tem que ver com tudo aquilo conhecido, mas a visão tem que ver com o desconhecido. Por isso Deus nos diz: eu te vou levar a um lugar que você não conhece, mas eu te vou mostrar. E pela fé, Abraão saiu de onde estava para um lugar que ele não conhecia, mas Deus iria a cuidar e iria guardar, porque ele tinha um propósito específico para a vida de Abraão. Você e eu não fomos criados para viver pela vista, nós fomos criados para viver pela visão, pelo sonho que Deus colocou em nosso coração. Por isso que 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós não caminhamos, irmãos, como igreja, como servos de Deus, como aquele que quer fazer para Deus alguma coisa, pela nossa capacidade, pelas coisas que nós vemos. Eu fiz isto e agora eu sou capaz de fazer isso. Não é assim que se medem os planos de Deus. Os planos de Deus se medem pelas coisas que não podemos ver. Por isso, fé e certeza do que esperamos, da convicção de fatos que não podemos ver. Por isso que cada líder que não empreende um projeto pela fé, então guiado pelos próprios pés, por isso que encaminha com seus próprios pés, com sua própria visão, sempre vai fracassar, porque não é o sonho de Deus, não é a condução de Deus. Quando um homem tem uma visão clara, ninguém consegue detê-lo. Ele não pode ser detido pelas circunstâncias, pelas adversidades, porque Deus há de guiar um homem de fé. Provérbios capítulo 29, verso 18, diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Quando não tem uma direção, uma rota divina, o povo se corrompe. Por isso, irmãos, os adventistas do sétimo dia, não temos que nos vanagloriar de nada, porque foi Deus que guia a igreja, foi Deus que estabeleceu profetas para poder dizer ao povo a palavra de Deus, a condução de Deus. E quando não há uma direção para a vida, parece que nós nos distraemos, nos tornamos indisciplinados. Nós todos sabemos onde nós estamos indo, porque Deus nos ha guiado, porque Deus ha colocado em nosso caminho a direção, os profetas. E para este tempo Deus levantou também uma profetisa para nos orientar. Por isso nós sabemos qual vai ser o final da história. Ninguém aqui sabe como vai acontecer as coisas finais. Todos nós sabemos que a lição da escola sabatina esse trimestre nos está lembrando apenas como é que Deus pretende terminar essa história. Todos nós sabemos, temos a condução de Deus, e quando não temos a direção e a profecia em frente de nós, nós nos tornamos indisciplinados e nos tornamos independentes de Deus. Por isso nós temos segurança que esse povo será conduzido por Deus, conosco, sem nós, Deus vai chegar e vai levar esse povo até o final da história. Quantos creem nisso de todo o coração? Amém? Porque Deus tem claramente seu povo guiando pela essa história. Há uma clara tradução, compreensão da palavra corromper, perder disciplina, é perder o controle, é perder o rumo. A visão cria a disciplina, sem visão se perde a concentração. Por isso as igrejas que se distraem da visão de Deus se começam a corromper, e nós começamos a entrar em caminhos perigosos, porque não estamos guiados por Deus. Eu creio que esta noite nós vamos iniciar um sonho para a igreja. Esse sonho já começou no coração de Deus, sempre foi o sonho de Deus. E quando a igreja se divide em essa visão, então o povo começa a se distrair com programas, com eventos, e não se concentra na razão por que Deus estabelece a igreja. E a razão foi muito clara: Deus estabelece a igreja com propósitos santos, sagrados, missionários,
é para nós nos concentrar na grande tarefa, na grande comissão de fazer discípulos. O produto dessa fábrica chamada igreja deveria ser um discípulo saudável. E esse é nosso grande assunto que nos une a todos como membros, como igreja, porque foi uma profecia, foi uma direção e um cometido de Deus. Quando nós temos visões diferentes, então nós temos uma divisão, duas visões diversas, e isso cria, sem dúvida, transtornos para a nossa caminhada. Nós estamos hoje, irmãos, unidos como igreja, com uma visão clara: fortalecer a visão do discipulado na igreja, que consiste claramente, não apenas, irmãos, em abraçar pessoas, em servir pessoas, é principalmente salvar pessoas. Por isso, irmãos, é que Jesus tinha clara sua visão quando veio a esta terra, passou 3 anos e meio, nos últimos, um ministério ativo, e esses anos de serviço, Deus foi muito claro, e nenhuma coisa poderia lhe distrair de chegar onde Ele queria chegar. Não era o ensino que teria que fazer, não eram as curações, não eram as pregações sua missão, não era nem sequer fazer alguma outra coisa. A grande missão de Jesus sempre foi a cruz. Ele ia à cruz, e nenhuma coisa poderia lhe distrair de chegar à cruz. Por isso, quando Pedro disse para Jesus: por favor, que essas coisas não te aconteçam, diz a Bíblia, ele disse: por favor, afasta-te de mim, Satanás, porque eu estou indo para um lugar que vai ser a única forma de salvar a criatura humana. Ele tinha bem clara sua visão, e ele não conseguiu distrair-se no caminho para chegar lá. Eu gosto muito dessa declaração, de como nós podemos estabelecer uma visão. Todo o que nos incomoda levanta pessoas para uma grande causa. Eu creio que todos os líderes da igreja têm que ser pessoas incomodadas da forma como nós nos podemos distrair no caminho. Devemos estar incomodados da forma como as pessoas estão talvez estagnadas em muitas igrejas. Devemos estar incomodados da forma como é que muitas pessoas entram e saem tão rapidamente da igreja. Devemos estar incomodados de ver como é que tão poucos se preocupam pela salvação dos outros. Devemos estar incomodados de ver quão poucas pessoas podem ser capazes de abrir sua Bíblia e seu coração cada manhã perante de Deus. E estas incomodações nos levam então a declarar nossa visão para ter uma grande causa, a causa que é salvar pessoas, que está no coração de Deus também é nossa causa. Por isso é que talvez na Bíblia nos encontramos no livro de Gênesis capítulo 11, que Deus ficou preocupado em aquela ocasião, porque diz que eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Estava falando dos que estão construindo a Torre de Babel. Eles estavam unidos, tinham uma só língua, tinham um só propósito, tinham uma só visão. E Deus mesmo disse: nada vai deter esses homens, porque tinham uma visão clara e estavam unidos. E quando a igreja se une em uma só visão, a visão que Deus estabeleceu para essa igreja, nada vai deter o avanço da obra de Deus. Então vem o diabo e diz o seguinte: vou confundir as línguas, para que falem diversas coisas, para que se distraiam, para que eles não tenham o mesmo sentir, para que não tenham o mesmo propósito. Então todo mundo fazendo de tudo na igreja, mas evitando seguir o plano de Deus. Então é aí que ele consegue nos dividir e consegue nos distrair, e não vamos para cumprir a missão. Este é um evento, irmãos, que tem como propósito fortalecer nossa visão de salvar pessoas.
através de diversas ações nas cidades, nos dons espirituais, com nossos ministérios, e focar nas grandes cidades, focar nos bairros, focar nas diversas ações, mas todos unidos numa mesma visão. Eu gostaria de terminar apenas lendo um texto que está no livro de Hebreus capítulo 11, verso 1, e a Bíblia diz aí o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se podem ver. Esta é uma caminhada de fé, porque a fé tem 3 ingredientes fundamentais. O primeiro ingrediente é a certeza. O segundo ingrediente, aqui a Bíblia diz que é a convicção. E essas duas palavras representam 3 grandes princípios. A palavra certeza vem do grego apóstasis, que significa ideia clara, visão clara. Quando Deus chama uma pessoa, Ele coloca as ideias para desenvolver o que Ele quer fazer. Ele a transforma para poder ver com clareza para que Ele foi transformado, para que propósito Ele foi transformado. Ele descobre naquele momento, quando abre os olhos, para que serve, por que existe. E então ele pode ver o caminho, como Deus começa a traçar o caminho para que ele possa ser um servo fiel de Deus. Como me surpreendo quando há uma mulher de 87 anos que é capaz de fazer grandes coisas para o Senhor, como vamos ver ao longo desse evento. Como me surpreendo quando tem um homem simples que pode usar seu talento como cortar cabelo e poder dar estudos bíblicos para 700 pessoas cada semana. Como é que Deus pode usar uma criança de 12 anos para poder trabalhar por talvez 70 adolescentes e poder salvá-los das drogas na comunidade onde ele está? Como que é Deus capaz de usar uma mulher simples, que não sabe ler e escrever, para poder ilustrar a palavra de Deus e também poder ministrar a palavra de Deus a 300 mulheres por semana? Como é que Deus pode fazer isso? Porque quando Deus chama, Deus capacita, Deus dá uma missão para ela, e então Deus lhe dá a bênção, porque Deus, cada vez que Ele chama, Ele abençoa com a bênção da capacidade, com as habilidades e com o Espírito de Deus guiando uma pessoa. Por isso eu creio, irmãos, em 3 palavras. A primeira palavra é que quando nós estamos exercendo nosso ministério, nós somos homens e mulheres de fé. Fé significa ideia clara do que Deus quer que eu faça. Aí está bem clara a palavra, certeza do que Deus espera de cada um de nós. Quando Deus esclarece para onde nós vamos ir, então Deus usa a segunda palavra, convicção. Convicção vem de uma palavra grega, alexos, que significa paixão, ardor do coração, brilho nos olhos. Esta é uma reunião, irmãos, de servos de Deus comprometidos com Ele. Eu não creio que aqui estão pessoas que não lhe brilham os olhos quando se fala da razão de nossa existência, que é cumprir a missão. Todos nós temos brilho nos olhos quando falamos de Jesus, como aquele noivo, com aquele namorado, quando fala de sua namorada, ele está tão apaixonado por ela, que ele conta a todo mundo, quer falar a todo mundo que está enamorado dela. Paixão, convicção. Mas tem mais uma palavra, que é a palavra garantia. Deus me dá uma visão clara, Deus coloca paixão no meu coração, e Ele é quem garante, Ele que faz, Ele vai garantir que aquilo que eu estou sonhando vai dar certo. Porque não é que o homem que está garantindo, é Deus que está garantindo. Vai, porque eu estou contigo, disse Deus. Sonha, você tem um sonho, coloca nas mãos de Deus, porque Deus colocou esse sonho no teu coração. Então vem aqui, e essa é tua paixão, é minha paixão, então
vem aqui que eu vou te abençoar. E Ele nos abençoa e nos envia. Então ninguém conseguirá deter um homem de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer ação que nós fazemos para Deus tem que estar estes 3 ingredientes: uma visão clara, paixão no coração e a garantia que Deus está de nosso lado. Eu não quero, irmãos, que este evento seja apenas para nos informar, que não seja apenas para nos formar, sino principalmente seja para nos transformar em homens e mulheres de fé. E pela fé sairemos e fecharemos a boca dos leões, derrubaremos barreiras, traspassaremos muralhas, porque estamos investidos da única bênção e garantia que pode dar sucesso a qualquer empreendimento, e a garantia da mão de Deus em cada um de nós. Nós queremos começar esse evento pedindo a bênção de Deus. Você tem em suas mãos um sonho, você tem em suas mãos um dom, você tem em suas mãos um ministério, você tem em suas mãos um desejo santo de fazer a obra de Deus. Quantos que têm em suas mãos, em seu coração, um ministério, um sonho, uma visão? Aí estamos com as mãos levantadas. Agora, irmão, levanta tua mão, porque a mão de Deus vai descer e vai tomar tua mão. Eu queria agora orar por ti, para que a mão de Deus se estenda e diga: eu estarei contigo, eu vou garantir o que você vai fazer. Não tenha medo, porque eu estarei contigo. Amém? Querido Pai, assegura nossas mãos, e que nenhuma coisa possa deter um servo, uma serva de Deus, que o Senhor colocou um sonho em seu coração, e o Senhor capacitou aquela pessoa, e o Senhor colocou essa paixão por aquela missão. E agora, Senhor, assegura sua mão para dizer a essa pessoa: eu estarei contigo, eu vou te abençoar, eu vou garantir o que você vai fazer. Não é obra sua, é obra de Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.